Então, começamos? Finge que a live é tua. Vamos fingir, então. Me conta como é que surgiu a tua ideia de morar fora e por que que tu escolheu aqui o Canadá? E Montreal, Quebec, etc. Porque eu sei que tu veio de Vancouver, Toronto, até chegar aqui. Passei um pouquinho por todo mundo. Quem, na verdade, plantou a sementinha para mim foi meu professor de francês, porque eu já estava estudando francês quando eu terminei o inglês, quando estava para terminar o inglês. E na época ele era professor particular, então ele tinha muita gente que estava vindo na época que tinha entrevista. Sim. Acho que, né? Um pouco antes de você vir, eu acho. Tinha muita entrevista e ele tinha muita gente que estava tendo aula com ele de francês para passar na entrevista do Quebec. E aí ele, por que tu não vai morar no Canadá? Assim, só jogou no ar. Jogou a ideia. E eu, na época, eu acho que eu tinha 20 anos, mais ou menos, 19, 20 anos. E eu, tipo, não, sou muito nova, imagina, nada a ver. Aí depois eu cheguei em casa e fui jogar no Google, o que será que precisa morar no Canadá? Mas eu deixei a ideia guardada na gaveta, assim. E aí, quando eu fiquei madura 3 anos depois, com 23... Nossa, muito madura. Aí eu resolvi... Quer dizer, com 22, né? Que eu cheguei aqui com 23. Com 22 eu falei, não, agora eu vou levar esse assunto a sério. Aí eu fui quando eu comecei nos blogs, tudo, li tudo, pesquisei tudo, quis levar a sério. E aí eu vim. Então foi assim que eu decidi morar no Canadá, me plantar a sementinha. E o Canadá, eu na verdade escolhi antes da imigração, que foi quando eu escolhi fazer intercâmbio. Então, minha mãe, maravilhosa, ofereceu, assim, de fazer um curso, ou eu pedi, não lembro. E aí, eu tinha que escolher para onde, né, que eu queria fazer do fim do curso de inglês. E aí eu pensava, ai, não, Estados Unidos é muita treta, muito babado, eles são chatos, é difícil de entrar, não quero. Aí, Europa, né, Inglaterra, não gosto do sotaque. Aí... eu acho fofo. Eu não gosto de sotaque britânico, eu sou completamente americanizada, assim. E a Austrália, além de ter muito brasileiro, como todos os lugares, falaram que era clima de Brasil. Eu, não, o calor já passa aqui. E aí, na lista dos intercâmbios, geralmente esses são os top países que o pessoal considera para intercâmbio, eu falei, Canadá. Aí eu, não tem nada para falar do Canadá. É um paísinho de boa, que não tem notícias polêmicas, serve. Aí eu resolvi Canadá por eliminação, assim, na minha lógica. Aí eu fui para Vancouver. Mas tu foi para Vancouver, ficasse quanto tempo lá? Fiquei 6 meses de intercâmbio depois que eu terminei o curso de inglês no Brasil. Eu tinha 18 aninhos na época. Aí aí tu voltou e veio para cá de novo? Foi. Aí tu veio para Toronto primeiro? Isso. Então, eu fui com 18 anos, fiquei 6 meses em Vancouver, terminei meu intercâmbio e voltei para o Brasil. Fiquei com uma eterna saudade do Canadá, sonhos e sonhos. Sonhei várias vezes com o Canadá depois que voltei do intercâmbio. E 5 anos depois eu fiz outro intercâmbio que eu vim, fiquei 4 semanas em Toronto e eu ia fazer um intercâmbio longo aqui em Montreal, mas eu já estava pesquisando de imigração. Eu não vim planejada para ficar ficando, mas eu já tinha as informações para saber ficar se surgisse a oportunidade. E aí eu fiz o college. Tu fez no La Salle, né? Fiz La Salle, fiz hotelaria, porque eu tinha feito turismo no Brasil. E aí, para fazer igual, eu fiz igual parecido. Igual parecido. Aí tu fez a mudança de visto de turismo para estudo daqui? Eu, sinceramente, eu não lembro, porque a minha vinda eu fiz com aquelas agências de intercâmbio, então eles meio que resolvem os babados tudo e mamãe pagando, então eu realmente fiquei por fora dos babadinhos. Porque eu acho que como era uma estadia longa, eu acho que eu tive um visto de estudante para intercâmbio, e quando era college, dentro do sistema aqui é considerado um outro estudo, eu tive que tirar um outro coisa de estudo para o college. E, por fim, depois que o college acabou, eu pedi o PWG, sei lá como é que fala esse negócio, não sei falar aí a sigla, mas o visto de trabalho pós-graduação lá, de graduados.
E no tempo que eu estava correndo, eu já tinha dado entrada na imigração. Então foi uma coisa assim, emendada na outra, na outra, na outra, na outra. Deixa eu fazer um pop-up, que eu já ouvi muitas histórias ruins do College La Salle. Me conta como foi pra tu. Que tipo de história ruim, né? Depende. Que era ruim mesmo, o college. Olha, sinceramente, eu só estudei no Brasil, não tenho referência no exterior, começa daí. Então, assim, era moderno, eu achei moderno, porque tinha umas salas que tinha até aquelas lousa tecnológica que os professores não sabiam nem usar, e que é uma tela, não sei o quê. Eu achei, assim, bem equipado, bem confortável em questões, assim, de prédio, material, sei lá o quê. As aulas, o ritmo de estudo aqui é diferente do ritmo do Brasil, isso é um fato. Então, assim, te consome bastante. Pro meio do final do semestre, eu tinha, sei lá, 9 matérias. E é aquele ritmo puxado, porque todo mundo tem prova junto, apresentação de trabalho junto, mais outra leva de prova junto. Então, assim, numa mesma semana, no mesmo dia, às vezes tu tem 3, 4, 5 provas e toma muito teu tempo organizar tudo isso, né? Eu tive que me virar, porque eu nunca fui tão boa aluna na minha vida! Porque eu tinha decidido que eu não ia repetir nenhuma aula, nenhum semestre, que eu não queria atrasar o cronograma, né? Nem pagar a fortuninha com outro semestre por causa de uma ou 2 aulas. Foi um combo dos dois. Então, eu corri para... Nossa, eu fui excelente. Eu anotei tudo. Mentira, eu me enrolei em algumas matérias, mas eu corri atrás antes do semestre acabar para o negócio não dar ruim. E o curso é em inglês? Eu fiz inglês, porque eu não queria me estressar com francês e a apresentação e a língua e o não sei o quê. Eu falei, já que pode escolher, pelo menos essa parte eu já vou estar sabendo, né? Nossa, não sei como é que ia ser fazer o curso em francês e ainda ter que me preocupar, porque em inglês eles avisavam que eles iam, no trabalho, tirar ponto por gramática. Então, além do conteúdo e de tudo que eles vão cobrar de você dentro do normal, a gramática, a língua também era cobrada. Enfim. Mas a administração do La Salle corre. Ai, que raiva que eu tenho da administração. Daí, realmente. Enrolado? Porque no início era para ter uma ajuda para os imigrantes, para os alunos estrangeiros. Uhum. Então, quando eu dei entrada para fazer essa renovação de visto e tudo mais, que eu apresentei tudo, tinha uma pessoa lá designada para isso. E foi naquele dia que eu desisti. Eu falei, eu nunca mais vou pedir ajuda de ninguém para isso. Tanto é que todos os vistos que eu tirei depois do La Salle, eu resolvi sozinha. Não falo, não quero, não gosto de advogado, não me pergunte sobre, porque eu já peguei raiva, e eu não estava nem pagando a mulher, de graça, é um serviço que eles têm no La Salle. Mas, atrapalha a vida. Atrapalha mais que ajuda, não gostei não. Aí, isso foi a birra número 1. A birra número 2 é que, em um desses semestres que eu era para ter 9, 10 matérias, Cacete, é muito, velho. É muito. Eu comecei assim, linda, primeiro semestre tinha, sei lá, 5 matérias, 4 matérias, não fazia nada da vida. Daí, no semestre seguinte, 7. Aí depois 10, aí tipo, era meio point, assim. Muito coletivo, né? Toda a sala. Point. E eu tinha uma bosta de uma aula de restaurante que ocupava a tarde inteira. Eram 4 horas de aula, se não eram 6, nem lembro. Era uma eternidade aquela aula, cruz credo. Mas, foco, né? Não trabalhamos com foco aqui. Vamos lá, foco. Não tem problema, pode focar. Mas eu, na minha inocência, ou no meu achismo, eu pensei, não vou mexer na grade horária, porque eu imagino que eles vão ter as aulas tudo casadinhas. E depois, se eu começar a bagunçar, eu não vou conseguir bater as aulas mais para frente, e aí ia contra o que eu queria, que era evitar atrasar o curso. E aí, lá para o semestre 4, 5, que eram 6, né? No total eram 6 semestres, e lá para 4, 5, eu não mexi um dedo na coisa, e tinha 2 matérias que não dava para eu ir, porque era ao mesmo tempo. Aí eu, moça, mas você que fez o horário, por que tu fez o horário? Tipo assim, não entrou na minha cabeça que a escola fez essa sacanagem. Tipo,
Aí eu falei, beleza, eu vou deixar essa aula para depois, eu ainda tenho 2 semestres pela frente, então provavelmente foi no 4º semestre, e eu vejo isso depois. Mas aí no 5º tá ficando apertado, né? Do 5º pro 6º, já tá começando a ficar sem muita opção. E eu não consegui registrar na aula, de novo, não lembro por quê, porque era para ter registrado antes, porque isso, porque aquilo. Teve aquele estrelelê burocrático que não faz sentido, tu quer dar um soco em alguém, porque não me avisou antes. Que eu já estava trabalhando num backup plan, que era se... eu vi o pessoal falando que às vezes eles faziam esses cursos nas férias de verão, para adiantar, ou eu podia estudar em outra escola. Eu falei, eu posso fazer uma aula em outra escola só para não ficar atrasada, quero fazer isso aí. Então, eu fiz uma aula, e ainda, sabe qual é a aula? Complementary, aquelas bestas que não serve para nada para encher currículo. É obrigatório. É obrigatório. Você tem 2 aulas obrigatórias complementary, que são assuntos variados. Primeiros socorros, public speaking, sei lá mais o que. Você escolhe um monte de trelelê inútil. Aleatório. Porque 8 matérias não é suficiente, bota mais 2 aí para você ficar ocupado nessa vida. Aí eu fiz aula de cinema na Dawson, ali, que era pertinho do LaSalle, da Penha andando. Então eu fiz uma aula de noite na Dawson por um semestre e eu continuei, isso no meu último semestre, também assim, no limite. Porque a escola falou, vamos tentar. Tentar, minha filha. Se eu não me engano, tantas vezes assim, não. Daí eu já dei entrada na Dawson, mas qualquer coisa eu ia cancelar, assim, ó. Olho num, olho no outro. Não deu. Poxa, que pena. Dawson, obrigada. Valeu. Aí eu fechei, assim, certinho. Mas a minha turma era bem mista. Eu tinha quase que 50% gente que cresceu aqui e gente que veio de fora só pro curso e tal, ou acabou de chegar. Muitos chineses, muitos. Não tinha muito brasileiro, e se tinha, não tinha visto. Mas quando eu estava para terminar o curso, o volume de brasileiro já estava sentindo no ar. Já estava no ar. Porque eu comecei o college antes de ser modinha, né? Fazer curso para imigrar. Foi logo antes deles bagunçarem o coisa de imigração. Então, eu já estava ligada que isso era uma opção. E aí eu fiz, e aí eles bagunçaram lá, mudaram as regras, ficou difícil, sei lá o quê. Foi em 2015, né, que eles bagunçaram a imigração, eu acho. 2014, por ali eles mudaram muito a regra, pesado, e aí todo mundo veio estudar para poder migrar. Deixa eu te perguntar, tu conseguia, ou tu trabalhava, ou tu conseguia, se precisasse, trabalhar enquanto estava estudando? Cara, é difícil, é bem difícil, porque tu tem que trabalhar em lugares de horários alternativos. Porque minhas aulas elas, em sua maioria, ficavam entre 8 e 6 da tarde, aleatoriamente. E às vezes 8 da manhã até as 6? 8 da manhã até as 6. Mas não cheio. Às vezes você tinha um buraco de 4 horas no meio. Você tinha uma aula às 8 da manhã até as 10, aí não fazia nada o resto da manhã e tu tinha uma aula às 2 da tarde, sei lá. Era umas paradas meio assim. Então é meio chato. E eu não precisei trabalhar, minha mãe cuidou de mim. Linda, maravilhosa. Minha mãe maravilhosa, minha mãe é o máximo. Ela me resolveu essa questão. Mas eu vi as meninas que trabalhavam, às vezes, em bar, sabe? Pub, bar, assim. À noite, né? Depois. De noite. E eu não sei como elas conseguiam, sinceramente. Porque você estudar o dia inteiro, e aí você trabalha até 3, 4 da manhã. E aí tem que fazer os trabalhos. E final de semana é puxado pra galera de bar também, né? Tipo, não sei. Tinha um pessoal lá que, ó, eu bati a palma, colega, você tá de parabéns. No início eu não sabia, mas você via que eram pessoas que estavam meio on and off, né? Assim, estão ali, mas não estão ali, estão meio dormindo, estão meio atrasados, não estão meio por dentro dos babados, mas... Não, gente, é puxado, é bem puxado. Mas aqui também tem muito emprego part-time, que é aleatório, que são dias específicos na semana, se você conseguir mexer o teu horário, né, para de repente ter 3 dias, assim, você trabalha 3 dias na semana, de repente escola. O meu college que eu fiz era todo dia o mesmo horário, era de 9 às 3. Cheinho? Cheinho. Todo... Ai, não, o meu era caótico, cada semestre era uma surpresa, às vezes começava às 8, às vezes começava às 10, eba, hoje eu começo às 10. Às vezes terminava às 3 da tarde, às 4, terminava às 7.
Mas essa aula que era enorme, era sacanagem, porque era até 8 da noite. Ninguém merece. A única exceção que eu tive era uma aula que começava, não sei que horas da tarde, era um bloco assim no meu horário. Odeio aula de restaurante, cruz credo. Não é pra mim. Ai, louca. E teus preparativos para vir, tu não veio para ficar, mas veio querendo ficar, né? Não, calma aí. Mas não é. Eu já vim pesquisada da imigração, mas eu vim com passagem de volta com a ideia de voltar. Assim, minha mãe já sabia. Mas eu não achei que eu fosse conseguir ficar ficando. Foi uma coisa que foi bem mais... Por exemplo, eu cheguei aqui em Montreal, acho que era início de maio, final de abril, início de maio, e eu só fui falar de ficar, estender os vistos, tipo, em outubro, setembro, outubro. Então, assim, foi um período de tempo que isso não estava nem no radar, assim. Mas eu acho que eu passei por um daqueles... aquelas visitas na escola que eles fazem antes do próximo da coisa. Aí eu... posso fazer, já tô aqui mesmo, né? Olha que útil tá aqui nesse momento. Aí eu fui ver o ITHQ, que é o Instituto de Turismo e Hotelaria do Quebec, eu acho que é isso. E o La Salle, porque eram os dois únicos dentro de hotelaria e turismo que eu vi mais pro centro. Tinha um outro que é lá nos Cafundó de Judas, não sei de onde, que eu falei, eu acho que eu não vou querer ir pra lá, não. No inverno, de manhã cedo. Acho que não parece legal, não parece prático. E aí eu olhei as minhas opções aqui mais alcançáveis, né? Mas qual era a pergunta mesmo? Eu não sei mais o que eu tô respondendo. Dos preparativos. Então, tu não se preparou. Na vinda, tu estava preparada para voltar, né? Então eu fiz aquela mala de intercâmbio e eu volto. Eu não vendi, eu não tinha nada pra vender, né? Minhas coisas no meu quarto, a casa da minha mãe. Mas assim, ano que vem eu volto. Bom, eu voltei a passeio, né? Um ano depois, assim, redondinho, voltei a passeio por uma semana. Não recomendo. Um final de semana indo, um final de semana voltando, ficar de segunda a sexta, não recomendo. Fica a dica, anota. Não vale a pena. Passar muito tempo bem chato. É muito tempo no avião, muito tempo no aeroporto para pegar segunda a sexta, não consegue ver ninguém, não consegue fazer nada, não dá tempo de respirar, e aí quando você tá, bum, tem que voltar de novo. Não recomendo, não. E me conta como foi o processo para aplicar para a imigração. Tu fez pelo PEC? Eu fiz pelo PEC, porque era nesse que eu estava de olho. Aliás, ao longo do tempo do curso, eu estava sempre assim, será que a regra mudou? Aí eu entrava no site e eu fiz questão, eu olhei 30 mil vezes quando eu estava assinando assim, no processo de entrar no college. Eu olhei 1000 vezes se era um deck. Porque deck não tem limite de horas. Só de ser deck você está dentro. Não sei se a regra mudou. E um DEP, você tem que ter um mínimo de horas, e aí tem que completar com outros cursos, e é outro rolo. E eu olhei 30 vezes, esse curso é um DEC, né? Deixa eu ver ele de novo, ver se ele mudou. Eu fiquei meio paranoica com isso. E ao longo do curso eu estava sempre checando com medo das regras mudarem. E se mudou, acho que no máximo mudou o nível de inglês, assim, sempre que eu via a regra era bem fixa, era um programa... Francês? Tu não teve que fazer francês? Fiz. Mas eu fiz a prova porque se eu tivesse feito o curso, né, o college em francês, eu usava o college para provar que eu não preciso fazer a prova. Mas como não foi o caso, eu fiz a prova depois. E foi tudo muito planejado. A pessoa aqui, ó, quase faltava uma planilha no Excel aqui. Tava com um quadrinho, né? Já. Anotando tudinho, tudo friamente calculado. Então, no meu semestre... 3 por 4, eu já estava de olho que eu tinha que fazer a prova de francês para imigrar no ano seguinte, quando eu terminasse o curso. Tá, tu não podia aplicar antes. Na época que eu fiz, você podia aplicar, tipo, 6 meses antes de... Sim. Tu podia também? Podia. Então, eu me formei na metade de 2016. 2015, eu já estava fazendo a prova de francês. Tipo, vamos, porque aí se eu não passar, dá tempo de fazer de novo. Antes do curso acabar, porque o curso acabou só. Aqui, ó. Não,
milimetricamente foi. Graças a Deus eu passei, mas eu também fiz um cursinho para ajudar para a preparação. Aliás, se for fazer, eu fiz o Delphi quando eu ainda estava no Brasil. Meu professor que plantou a sementinha para eu imigrar, ele também falou: por que você não faz um Delphi? Seu nível tá bom. E aí eu falei: tá. Então, em algum ponto, antes de eu vir para cá, eu já tinha B1. Mas eu sempre fui muito travada para falar. Mas eu consegui a nota para ter a diplominha B1. Mas aí eu parei de usar muito francês e eu fiquei travada, e aqui é Quebec. Então, assim, né? Depois que eu entrei no college, eu também eu perdi muito mais contato com o francês. Então, foi ficando mais apagadinho na cabeça. Então, quando eu fui fazer a prova, eu não quis fazer o Delphi, porque ele faz os 4. E se eu fizesse o TEFAC, eu podia só usar os 2 que eu preciso, mas para que fazer a tortura de escrever, do ouvido, falar? Né? E o TEFAC é uma prova toda cheia de pegadinha. Anota a dica aí, ó, pegadinha, é uma prova de pegadinha. Eles não estão nem aí se você sabe a gramática. Você entendeu o recado? Você entendeu o que a gente está falando? Então tá bom. Então, a utilidade do curso não era um curso de gramática, era te ensinar a fazer a prova. E eu achei esse curso, assim, essencial. Então, me ajudou bastante. E aí, é engraçado, porque meses depois que eu terminei o college, algum desses estudantes internacionais que fizeram aula comigo, você ainda aqui, não sei o que, já imigrou? Eu vou fazer a prova de francês. Eu, sabe de nada, eu julgando os outros por falta de preparo. Te empresto meu quadro. Gente, não pensou nisso antes? Como assim? E aí eu já estava meio caminho dado, ó, já estava lá. E aí teu CSQ saiu com, tu lembra mais ou menos quanto tempo? Demorou? Então, me assustaram que o ano ia virar e aí as regras podiam mudar. Eu falei, todo mentira. ano é esse tormento. Aí era dezembro, eu tinha só mais um semestre, tinha a regrinha dos 6 meses antes, eu falei, é agora. Daí eu mandei tudo, só faltava o bendito do diploma, né, a comprovação de curso. E aí eu fui pro Brasil, então eu queria ter mandado, assim, o limite do finalzinho do ano, mais ou menos, mas eu ia pro Brasil, então eu mandei mais cedo, em dezembro, e aí eu não tinha considerado o fato que eles iam me dar um deadline. Quando eu voltei do Brasil, tinha uma cartinha, a gente recebeu o seu negócio, beleza, quando você tem até o dia tal para me mandar o diploma. Eu, oi? Tem dia? Como assim? Não vi isso no site, não. E era muito apertado, porque eu tinha... Né, que eles dão 6 meses da época que você mandou, né? Então, eu tinha até um pedaço de junho, julho, e eu assim, meu Deus, eu tenho que fazer o estágio, eu tinha que fazer o estágio, a escola tinha que fechar as notas, pelo amor de Deus, fechar, para eu ter um documento para botar. E eu fiquei assim, ó, no limite. Foi muito tenso esse final. Porque senão eu ia ter que pagar de novo, mandar tudo de novo, e é caro, não queria não. Acho que eram o quê? É esse que é $400? É. Mais ou menos. E aí, eu não queria pagar $400 de novo. E eu mandei. Eu achei que tinham fechado a nota, imprimi o documento, mandei. Aí, me ligaram do consulado. Sabia que consulado liga? Eles me ligaram. E eles falaram, o documento que você deu aqui, ele tava ali bonitinho. Só que no final, tinha uma frasezinha que dizia se eu tinha terminado o curso, alguma coisa do gênero. E tava ainda dizendo não. E eu entrei no site do LaSalle e eu olhei que eles já tinham mudado para sim. Eu falei, mas eu posso levar a nova opção. Ele, então vem aqui. Agora, ele me deu o endereço. Gente, eu vi aonde eles decidem a nossa vida. Sério, é muito louco. Eu primeiro fiquei chocada que ele me ligou. Ele podia ser um completo babaca. Isso é do CSQ ainda, né? CSQ. E ele podia ser um completo babaca e simplesmente recusar e mandar pelo correio que se exploda, sabe? Mas não. Ele pensou de me ligar e me dar uma segunda chance. E aí ele deixou eu ir lá, eu corri lá. É no Santa Cruz, né? É por ali, não, é no Plástico Exato. Subindo para o negócio do Piar. Não sei. Eu acho que eu fui lá que eu fui levar o meu CSQ, a minha aplicação, no papelzinho e coloquei dentro da urninha. Para não pagar correio? Para não perder no correio. Você vai na minha mão para a mão dele. Ai, gente. Porque é logo ali, dá para ir.
Mas eu achei muito louco. Aí eu fui até lá, ele pegou o papel, aí falou, espera aí. E ele me entregou em mãos. Eu recebi meus SFK. Ai, que fofa! Daí demorou, sei lá, 10 dias. Eles davam prazo de um mês, 20 dias, né? Demorou uma semana. De uma semana para outra, eles me ligaram. Eu falei, ai, gente, esse moço é tão legal. Um anjinho, obrigada, Deus. Foi. Daí eu enrolei para aplicar no federal. Era verão, eu tava trabalhando em 2 empregos, eu não tava conseguindo concentrar. Foi difícil. Tu pegou quanto tempo de visto do pós-graduate, etc? 3 anos. Eles me deram 3 anos. Foi bastante. Foi, eu ia ter vencido o ano passado. Oh, foi bastante. Não foi mais 2016 até o 19. Não, porque tu teve muito tempo, né? Sim. Para aplicar pro de verdade. De verdade. Não, porque eu, na verdade, é mó rolo esse negócio, porque você tem que terminar o curso, e aí tudo fica muito bagunçado, e aí você manda pelo correio, demora 3 meses para eles decidirem se sim, se não, não sei o quê. E eu não tava afim. E aí eu tinha descoberto que dava para ir na fronteira fazer essas coisas, antes deles botarem limite no dia, nas horas, não sei o quê. Aí eu falei, muito mais prático. Eu aluguei um carro, fui lá e voltei com papel, posso trabalhar. Mas até chegar no meu documento do landing, eles já estavam botando restrições. Que antes você chegava na fronteira, fazia isso a qualquer hora. Mas com o tempo eles cansaram dessas surpresas e aí falaram, não, você só vem aqui em horário comercial quando ninguém pode vir. Daí é mais difícil fazer essas paradas de visto de trabalho e estudo na fronteira. E tu aplicou pro PR quando, finalmente? Em agosto. Assim, foi um delay de 1 mês, 2 meses, vai. Aí, final de agosto, eu mandei e eu fiz tudo sozinha, porque eu falei, né? Fiquei traumatizada com a ajuda da tia. Não achei que estava ajudando muito. Eu falei, eu vou me virar sozinha. E aí, eu imprimi tudo, escrevi tudo, anotei tudo, marquei tudo, fiz tudo. E aí, com todo o coração na mão, mandei pelo correio. E Mas aí, dá um medo de perder, não dá não? Dá todos os medos. Ai, meu Deus, será que esqueci alguma coisa? Será que tá tudo certo? Ai, meu Deus, será que tá... Não sei o que. Todos os medos que dá. Mas foi. Aí eu mandei final de agosto. Eu acho que em outubro eu consegui ver que tava processo aberto no site lá. Aquele status de que tá aqui, mas não vimos nada. É sempre porque eu tive que renovar o meu visto 800 vezes. Era sempre um alívio quando eu via, recebemos o pacote. Já é um começo, já tá bom. E aí, em dezembro, apareceu cancelado. Ué? E aí, eu quis morrer, né? Tipo, plano A, B, C, D, meu Deus, vou casar com quem? E aparece o Brigo Rico. Aí eu falei, nossa, eu vi, tipo, segunda isso, né? Meu mundo caiu, nossa, jurei minha vida, o que eu vou fazer agora? E aí, quinta-feira, recebi pelo correio tudo que eu mandei pra eles, eles mandaram de volta com um post-it, sei lá, desse tamanho, assim, sign here. Eu esqueci de assinar um documento. Mas, gente, era assim, vermelho com um amarelo enorme, marcando em cima da linhazinha. Essa não tava piscando aqui. Eu olhei aquilo, é só isso? Tudo bem. Eu falei, gente, se eu tô fazendo esse negócio sozinha, eu só esqueci da assinatura, tô de parabéns. Cadê minha coroa? Arrasando. Eu aceito esse erro. Beleza, mandei de volta. Aí eu me atrasei em 6 meses nessa palhaçada, né? Mas assim... Demorou 6 meses pra eles dizerem que tava cancelado? Foi em dezembro, né? Eu mandei em agosto. Em agosto eu mandei. Em outubro eu vi no site que tava lá. Em dezembro eles falaram, não, faltou isso aqui. Daí eu mandei. E aí, mais pra frente veio... Acho que era abril do outro ano, veio o negócio do exame médico, as outras etapas lá. Então, com o meu atraso de falta de uma assinatura, gente, era aquele documento, mais engraçado, a ironia, era o documento que fala que eu quero sim morar no Quebec. Era um documento que era uma folha só, era um paragrafinho falando que eu tenho que provar que eu tenho intenção de ficar aqui sim.
E foi ele que eu esqueci. Porque os documentos que eram muitas folhas, eu revisei 30 vezes. Mas aquele era uma folhinha só, passou batido, assim, né? Logo esse. Logo esse. Ai, que ironia. Faz parte. E aí, no todo, demorou 1 ano e meio até o PR. Até foi rápido, né? Teria sido 1 ano, que é o prazo que eles dão. Mas eu esqueci uma assinatura. Acontece. E polêmicas. Passou na minha cabeça. Tu se arrepende de ter escolhido o Quebec? É uma pergunta assim, meio, né? Polêmicas. Será que o governo tá ouvindo? Deve estar, com certeza. Olha, eu adoro Montreal. Montreal é muito querida. Eu queria ter saído daqui ano passado, confesso. Mas quando eu fui olhar minhas opções, tá, eu vou sair de Montreal, vou ficar no Canadá, eu vou pra onde? Eu não consegui arrumar o aonde. Vancouver e Toronto são caros para um cacete. E eu falei, acho que não. E os outros lugares, qualquer coisa que não é aqui já é cidade pequena, mano. Aqui tem uma escassez de cidades grandes. Eu sou uma pessoa urbana que quer prédios e metrô e coisas urbanas, sabe? Qualquer 20 minutos, meia hora de carro para fora de Montreal tá no mato. É assim, não tem muita coisa. E mesmo o resto do Canadá é igual, né? Tipo, tirando as cidades que você consegue nomear, que são as que todo mundo sabe que vai ter prédio, o resto, meu, você tá no meio do mato, do lado do laguinho, sei lá o que esse povo faz no meio do nada, e eu não tô muito motivada. Tô muito motivada, não, a ficar em cidade pequena. Aí eu acabei ficando por aqui. Montreal, eu acho que é a cidade mais cultural, com mais eventos, com mais arte, mais música, mais festival, mas não sei o quê. Não tem igual. De todo mundo que eu já acompanhei, que eu acompanho no Canadá, quando tem, é meio assim, né? Assim, a gente arrasa nesse quesito, né? Eventos. Gente, 10 dias de festival de jazz em hotel é pago e são 2, 3 dias, 4 dias no máximo. Ai, achei chato. Mas o defeito de Montreal são os Quebec. É como dizem, né? Montreal é uma cidade maravilhosa na província errada. Bem isso, define certinho, certinho, certinho. Então, É isso. né? Então, assim, eu não me arrependo, mas não vou me amarrar com o fato que eu ficarei aqui para todo sempre. Estou aberta a opções no Canadá. Se um dia rolar. Talvez. Quem sabe? Talvez. Tenho minhas dúvidas. Por quê? Medo de mudança ou... E dá. Confesso que dá. Porque depois de todo o trabalho que é para criar raiz aqui, conhecer a pessoa aqui, ter contatos e saber como são os trelelê, onde fico, não sei o quê. Aí eu sozinha mudar de novo, não saber de nada de novo, ter que fazer os amiguinhos de novo. Ai, que preguiça. Mini imigração. Ai, que preguiça. Confesso que desanima. Mas se eu fosse para cidades grandes, né, como Toronto, Vancouver, eu acho que eu não me sentiria tão sozinha, porque eu já conheço umas galerinha, né, por ali. Mas se fosse uma outra cidade, eu ia ficar assim, não sei. Aí não sei. E outra, dá um sentimentozinho que se eu tivesse no lado inglês, a minha vida estaria melhor. Engraçado que muita gente tem esse sentimentozinho. Um sentimentinho aqui dentro, assim, que dá às vezes. Que ia estar melhor. E a vida ia para frente. Eu até já te comentei, né? Eu acho que não. Tem uma menina... Eu ia te comentar isso, eu esqueci. Outro pop-up. Que ela nasceu aqui e ela mora em Ontário. E ela tem muito mais vínculos em Ontário do que aqui. Ela nasceu e cresceu aqui, né? Fez faculdade aqui, etc. E daí cresceu, foi trabalhar em Ontário. E aí... É colega de trabalho, Thiago. E aí ela disse que, sem dúvida nenhuma, os ontarianos são muito, muito mais abertos.
Fica a dica, ó. Falei, fica a dica. Né? Me disse que não é legal, que aí eu vou falar também. Olha, eu querendo arrastar as pessoas pro altar. Não, wink, altar. Me falaram. Olha só. Ai, gente, mas não sei o que é, mas não é que é bem verdade, né? A gente vai olhando assim os exemplos da vida real e a vida prova por si só que vou ver que é mais difícil. Sim. Eu acho que vem um pouco da Francês. europeia, né? Da cultura europeia, a galera é chata mesmo, desculpa, mas eu não... Né? Não se ofendo. Foi malzinho, mas é. Verdade. E... Tá, então tu não teve que usar plano A, B, nem C, nem D, nem nada, né? Tu veio e o teu plano foi esse e... Graças a Deus. Só uns sustos, mas deu tudo certo. Não teve que Não, mas mudar o aí é plano. adrenalina, né? Tem que ter, senão não Senão emigra não tem direito. graça. Senão não tem história pra contar, né? E tu faria tudo de novo? Tu faria alguma coisa Sim. diferente? Eu assinaria o papel. Eu só queria ter assinado esse papel da primeira vez, mas aceito. Tô em paz com esse erro. Mas faria assim, definitivamente. Hashtag no regrets. E outra coisa que perguntaram da outra vez. Quando tu foi pro Brasil a primeira vez, foi uma semana só, eu acho que tu não deu tempo. Mas assim, tu sentiu estranhamento cultural ou Isso eu já vinha não sentindo. pertencimento? Sim, definitivamente, mas isso eu já vinha sentindo sem mesmo ter ido, né? Então, assim, só o contato que eu consegui manter com as amigas, com família, que eu não sei o quê, ou o próprio feed do Facebook não faz sentido para mim. Várias vezes eu me peguei perguntando para minha amiga, o que quer dizer, não sei o que, não sei o quê. Porque eu não estou entendendo. Por que você está falando isso? Tem que me atualizar dos babados, porque eu não sei o que isso quer dizer. E aí eu me vi fazendo isso demais. E eu não tinha que estar no Brasil para estar fora de contexto, assim, só. Os memes das internet já faz isso por si só. Eu lembro que numa das minhas aulas, alguém tirou uma foto minha que eu tô olhando para trás e o comentário inteiro era beijinho no ombro. E eu, o que é isso? O primeiro foi engraçadinho, né? E depois, o segundo, o terceiro, eu, por que tá todo mundo falando a mesma coisa? Eu não sabia que tinha uma música. E aí 1000 anos depois, eu eu nem sabia que era Anitta naquela época. Então, tipo assim, né? Mas indo pro Brasil e estando lá, é muito bizarro. Hã? Acho que beijo no ombro não é de Anitta, mas enfim. Não é, não? Então, veja bem, né? Eu tô até hoje errada. Eu jurava que ia ser dela. Eu não escuto a Anitta o suficiente pra saber se é ou não, mas assim, eu achei que foi. Então, continua. De qualquer forma, quando eu tava lá, a primeira vez eu tinha 1 ano certinho aqui no Canadá, né? E é um familiar desconhecido. Era essa a sensação que eu tinha boa parte do tempo. Eu conheço, mas não conheço. Eu sei o que é, mas... sabe? Tá igual, mas tá diferente. Aquela coisa assim... Tá igual, mas tem alguma coisa aqui que tá diferente. Não sei o que é. Mas tá diferente, mas tá igual. Então era um misto desse negócio. E ao longo do tempo, porque eu já tô aqui há 7 anos, todas as vezes que eu voltei... eu ia esquecendo mais. Então, assim, minha mãe fala os nomes de rua, eu lembro desse nome, eu só não sei onde ele fica. Então, assim, praça, nome de lugar, assim, praça, rua, lugares, assim, em geral, ela fala e eu fico, assim, loading na minha cabeça. Eu lembro desse nome. E eu tô achando que é na Zona Sul e é no centro, e é, tipo, assim, completamente perdida, né? Os ônibus também, teve essa sacanagem, eles avacalharam a linha dos ônibus, tudo, eles mudaram o sistema de ônibus do Rio,
Antes eram as linhas diretas, aí criaram aqueles DRT ou sei lá o quê, que tem os pontos específicos que os ônibus param. Eu não sabia desse babado, então, tipo assim, fiquei mal perdido. Aí eu não me sinto confortável de andar de ônibus, aí eu fico paranoica que vão me roubar. E aí eu não tenho celular conectado, então não posso ligar para ninguém em caso de ajuda. Eu não tinha internet, porque Brasil não tem internet em tudo que é canto como aqui, é mais difícil isso. Então eu comecei a me sentir meio com medo de sair. Não porque eu tivesse medo antes e fosse um medo que eu tivesse carregado, mas é porque é Brasil, porque eu não sei mais as ruas, não sei os pontos de referência, não sei mais os ônibus, não sei mais para onde eu tô indo, eu não tenho como pedir ajuda, então, tipo assim, é ridículo. Chegou um ponto que eu tava indo encontrar uma amiga na Tijuca, que já é um bairro que eu não conheço, assim, o suficiente, né? E eu, numa barraquinha de não sei o que, eu fui perguntar, moço, onde é que é isso aqui? Aí uma pessoa que estava comprando, sei lá o que, na barraquinha dele, foi muito gentil e procurou no Google Maps do celular dele. Mas a pessoa me julgou, assim, mas você tem celular? Eu, tipo, não tá conectado, não tem internet. Não tem internet. Devido ao seu PG. Bem assim. Daí a pessoa ainda assim foi legal, me ajudou e era só seguir reto. Obrigada, moço. E aí eu segui reto, mas assim, o Brasil não é exatamente um país que eu confio nos desconhecidos, assim, da rua, né? Dá um medinho. Mas de metrô é de boa andar. Gente, o metrô lá é tão largo, eu acho o metrô aqui tão estreitinho. São coisas aleatórias que você repara. Tipo assim, eu achava o metrô do Rio assim, largo. Nossa senhora, quanto espaço aqui dentro, minha gente. E aí eu volto o metrôzinho daqui estreitinho. Mais aleatórios, assim, nossa, o ônibus aqui é alto, né? Nossa, escada, credo. Aquelas escadas que escala Everest. Não sei se na sua cidade era assim, mas no Rio, gente, a altura do ônibus é horrível. O ônibus é alto, tem a escadinha na entrada. E aqui eu achei estranho que entra reto no ônibus no início, ele né? meio que baixa, né? Pra ficar... Ainda ele tá assim com a rua, aí ele ainda faz assim. Eu falei, esse povo que tem vida muito fácil, gente. Nem fica subir no ônibus. Nem subir no ônibus é difícil aqui, minha gente. Sabe de nada esse povo. Sabe de nada. Escada é opcional no ônibus. Se você não quiser, não vai no fundo do ônibus. Pronto. Exato. Ai, gente, mas eu me sinto deslocada. E quanto mais eu fico aqui, mais deslocada eu me sinto, né? Eu não tenho a referência das músicas, porque eu nunca tive muito contato, eu só absorvia as músicas por osmose, né? Você tá no Brasil, vai estar tocando na praia, no carro, no bar, na loja, não sei o quê, aí você ou escuta. Mas é que eu tenho a opção de não ouvir as músicas que eu não gosto, que são, de forma geral, as populares, são os funk, eu não gosto de funk, me julguem. Então, tipo... da onde vem os memes, da onde vem as piadas, da onde vem as frases, né? Novela, não sei das novelas, Big Brother Brasil, tô cagando. Então, tipo assim, aí o pessoal vai falando as coisas e eu fico assim. Que bom! Aí eu olho assim, isso é novela? Aí, não, eu não sei o quê. Bem assim, bem assim. E a última vez que eu fui foi pro Natal de 2018. E naquela época eu não tinha ido, fazia 3 anos. Foi o meu maior gap, assim, de não ir no Brasil. E aí é mais estranho. Porque eu já esqueci mais coisa, tem muito tempo que eu não vejo ninguém, e é tudo muito... É estranho, mas eu sempre vou achando que o calor vai ser horrível. Porque o que eu lembro do meu Rio de Janeiro? Né? Ai, calor infernado, Rio de Janeiro, ai, credo. E aí eu cheguei lá, ué, não é ruim. E Montreal é pior. Ai, Recife é ruim. Eu sempre vou achando e eu sempre tô certa. Gente, eu fui várias vezes que eu consegui ir pro Natal. Eu fui assim, nossa, vai ser horrível. Eu lembro das vezes que eu ficava assim, sem mexer para não gastar energia, não gerar calor na frente do ventilador, assim, só concentra. Calor é psicológico. Aí você fica lá com o cara no ventilador, fingindo que tá acontecendo. E aí eu sei lá, e aí eu acho que aqui é muito pior o calor. Minha mãe também acha isso, porque com o tempo eu achei que eu tava, né, imaginando coisa, mas eu não lembro mais como é. Mas minha mãe fala que o calor daqui é horrível, o sol é mais forte. E eu fico assim, eu não tenho argumentos científicos para falar com você, mas... Meu irmão também achou, ele veio em agosto de 2018.
18. E ele saiu de... Recife é verão o ano inteiro, né? Saiu de lá e chegou aqui, mas naquele calorão que deu. E ele ficou tipo, porra, um calor aqui é diferente, né? A temperatura lá pode estar mais alta, mas o calor daqui é diferente. O calor daqui é esquisito. Aqui com 30 graus é muito pior do que os 35 do Rio, eu não sei explicar. Sim, eu não sei também. Não sei qual é do fenômeno. Ah, é a umidade, mas o Rio é úmido. Me consta, até onde eu sei. Então, não e eu sei. também nunca entendi, porque tem gente que diz que aqui é seco, tem gente que diz que aqui é úmido, eu até hoje... Aqui é seco no inverno e úmido no verão, eu te garanto. Acredito. Agora eu comprei, agora não, né? Já tem um ano, sei lá, que eu tenho o coisa que mostra a taxa de umidade. Eu te garanto. Tá acreditado. Ai, aí, mudando de assunto. Tu tá aplicando para cidadania agora, né? Só para fechar a timeline. Sim, eu finalmente posso. Em abril é que tinha fechado o tempo que me permite aplicar, né? E aí eu tô enrolando até agora. É. Pandemia, posso culpar a pandemia? Pandemia, pode. Claro. Pandemia. Fechou tudo. Fechou. Fechou tudo. Fechou. E para fechar, tu tem alguma dica, algum conselho, alguma coisa para dizer às pessoas que estão vindo, que vêm estudar, que estão se confiando em trabalhar às 20 horas, ou que não, ou que, né? Olha, é muita dica, gente. Todo mundo já deu tanta dica de Canadá essa altura que eu não sei se tem uma dica original para dar, não. Mas assim, Tem original. Uma clássica. O que tá foi vindo para Quebec, você, por exemplo? tá vindo para Quebec, aceita que tem francês, é isso. Aceita que tem francês, que faz parte, que é importante, que tem que falar, que te atrasa a vida. Você pode se virar sem francês aqui? Pode, mas dá mais trabalho. E você não consegue trabalhar direito. É mais difícil arrumar trabalho e te dar mais trabalho fazer qualquer coisa aqui, né? Porque é tudo que é muito de governo, de cidade, é tudo que é muito oficial, as leis nunca está traduzido. O site está traduzido até aqui. Aí tem aquela vizinha assim, a partir daqui só francês. Tem universidade assim, pô. Sério? Site de universidade assim. Eu fiquei tipo... Pois é. Onde é o Quebec? O pai francês. Eu fui antes, sei lá, quando foi ano passado. Ano passado? Acho que foi que eu comecei a ver as universidades, né, para aplicar. E aí eu fui ligar na inocência, pedir informação. Aí eu, né, em inglês, aí a moça fez, Nossa Senhora, está no Quebec, você fala francês. Aí eu, inferno. Porque eu poderia ter falado, mas eu não queria perder nenhuma informação. Pra ter certeza. Com certeza eu perdi. Mas eu não entendi. No fim, ela ainda falou, tá vendo que você fala francês, sim, mas eu não entendi. Ai, gente, esse povo prefere um francês ruim do que falar outra língua. Não, falar eu falo, o negócio eu entendi. O assunto não, o Sotaque sotaque deles de volta, né? Eu fiquei tipo... Não, eu acho que eu acostumei com o sotaque porque eu namorei um quebecois francófono. Então, como ele falava francês comigo, aí ele afinou meus ouvidos um pouquinho mais. Aí deu uma ajudadinha. Mas, enfim. Todos os teus trabalhos aqui, tu usou francês? Cara, eles eram misto, mas eu sempre conseguia falar um pouco de inglês. Eu nunca fiquei num lugar 100% francófono. Então... Não, mas assim, misto sempre. Misto. Mas dependendo do lugar que eu tava, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo. A porcentagem variava de qual era a predominância. Mas também depende da equipe. Essa equipe você fala mais francês, a outra equipe fala mais... Então, depende, né? A porcentagem varia. Varia. Porque eu não uso francês de jeito nenhum no trabalho. Zero francês. Inclusive, esse atrapalha. Porque meu francês
eu vivo nesse ciclo eterno de eu estudo, estudo, estudo. Esquece, esquece, Aí, esquece. esqueço. Aí eu estudo, estudo, estudo. Aí eu esqueço. Aí eu estudo eterno há 8 anos. É isso, minha vida. Porque se não usar, esquece, né? Tem períodos que eu tenho muito contato com o francófono. Aí eu tô no período que eu tô estudando e eu tô falando, né? Aí eu parou o contato aqui. Aí eu vou, esqueço. Eu estou na fase do esqueço. Sei como é. Porque quando eu cheguei aqui, eu estava fazendo intercâmbio em francês. Então, eu senti uma melhora, né? Dali para o finalzinho, meu curso foram de 5 meses. Para o finalzinho, isso porque eu ainda parei. Eu fiz 1 mês de inglês no meio, porque eu arrumei um curso para fazer de inglês no meio do francês. Mas no finalzinho, eu sentia que eu demorava muito para falar e organizar as palavras na minha cabeça para formar a frase. Eu entendia mais do que eu falava. O meu problema era o oposto. Eu entendia melhor do que eu falava. E eu senti um pouco a fluência vindo, assim, tava tudo errado, mas tava fluente. Tava falando com ritmo, né? Sem muita pausa, sem muito... Então, tava indo. E aí, quando eu entrei no college, que eu escolhi inglês, eu perdi muito contato com inglês. Muito. E aí foi esquecendo. Aí eu comecei a namorar o menino que era francófono. Então, deu uma ajudada. Mas eu ficava tímida de falar francês com ele. Então, eu evoluí de novo. Eu segui evoluindo na escuta, mas eu sigo muito travado na fala, sabe? Até hoje eu sou meio assim. Mas no trabalho, quando era falar, a gente vai falando errado mesmo. Fala então... errado. Até hoje, gente, agora, porque antes eu falava mais do que eu escrevia, e hoje eu tô escrevendo mais do que eu falo. Ai, meu Deus. Então, se as pessoas estão entendendo, tá bom. Ninguém veio, né? Não deu muito errado até hoje, então a mensagem tá errado, mas a mensagem tá sendo Coitado. Mas, de fato, atrapalha mesmo. Eu tava querendo trocar diária lá na Telos para RH. E o setor de RH, você tem que falar francês. Tem que falar... Eu ia até te perguntar isso. E eu nunca tive confiança no meu francês para trabalhar em francês. Imagina se eu vou fazer entrevista com a pessoa com francês cegado. Sabe? Não, aí eu faço. É o francês que eu tenho. Se você fala francês, falo. Dessa forma aqui, ó. Mas esse francês é só meu. Dessa forma maravilhosa. Mas, porque não interessa, assim, dependendo das entrevistas que eu fiz, o lugar é inglês, ele vai perguntar se você fala francês. Você está falando francês, vão perguntar se você fala inglês. Sempre pergunta da outra língua. E quando eu tô falando na entrevista em inglês, eu me garanto muito em inglês, tá? De boas. Aí você fala francês? Falo. E aí eles fazem 1 ou 2 perguntas em francês e eu respondo, eles se dão por respondida, ela fala. E aí a gente volta para inglês às vezes. Mas quando eu tô no francês, que eu tô meio travando, que tá meio indo a entrevista, mas tá aquela coisa aí, você fala inglês? Claro. Meu bem, vem cá. Aí eu já, quando eles falam, você pergunta assim, yes, of course. Tipo assim, eu tô... Aí eu me acho, porque o contrário, porque eu já tô, né, toda picotadinha no francês. Aí no inglês eu falei, querida, é aí que a gente se entende. Aí eu já me senti assim, claro, a gente pode mudar essa entrevista para inglês a qualquer momento, meu bem. Por favor, muda. De preferência. Ai, mas enfim, vai. Dá pra ir. Mas tem que aceitar que tem francês aqui, não tem como fugir, não. Não, infelizmente. Infelizmente. No West Island, se você viver na bolinha do West Island, dá pra fugir. Dá. Eu fui lá e... Você naquela bolinha, né? Detalhes. Um problema de cada vez. Escolha suas batalhas. Não dá pra ter tudo, né? Não dá pra ter tudo. E aí, você pega um carrinho e tá em Montreal. Você falando como se fosse tão longe, né? Tá dentro da ilha, meu Deus, tudo bem. Mas é que a pessoa vai trabalhar em um asilo. O povo lá vive numa bolha, me parece. Eu acho. Não sei. Também posso alguém aí do asilo. Alguém mande notícias. Não, porque eu vejo que o pessoal é muito dali, tipo, da primeira vez que eu fui lá,
Eu entrei no restaurante, a menina nem falou bonjour. E eu fiquei assim, pode ir? Criminosa! Total. Eu, tipo, a polícia não vai parar aqui, não. Opa! Até caiu o celular. Gente, mas eu fiquei meio chocada, porque aqui não existe não falar bonjour, né, para receber as pessoas. Mas lá pode. Lá pode sim. Então, Nem fica a dica. Fica a dica. Tá em Montreal, quer fugir do francês, se esconde em West Island. Até as plaquinhas lá são em inglês, né? Eu fico assim. Lógico. Ainda tô na ilha de Montreal, será? É quase assim, você pulou ali, tem quase em Ontário, assim, um pezinho. Um pezinho em Ontário. É o Ontário mais próximo que a gente tem. Consegue ver quanto tá o tempo aí? 58. Quase 59. A gente tem 1 minutinho e meio. 1 minutinho e meio. Lembra de salvar, que eu vou te ensinar como é que baixa pra me mandar. Salvar. Tá. Acho que tem uma opção ali de baixar. Eu vou prestar atenção nisso. É isso, né? 1 minuto. Obrigada por ter vindo e por ter ido e por ter me chamado. Obrigada pelo convite na minha live, na sua live, que é a sua. Vou ver o que é que esse bug tá. Né? Porra, chateada. Depois eu descobri onde é que é esse lance de botar nomezinho. Fica aqui do ladinho. Do lado? É, antes de começar tem um íconezinho, título e outra coisa que eu não lembro agora mais. Vou olhar isso aí, fiquei curiosa. Sabia Aí não? ele fica aqui, ó, Ai, meu Deus. embaixo. Em contagem regressiva, tem que dar tchau. Que nervoso! Tchau. Beijo, obrigada! Obrigada pela participação, tchau.